Muitas vezes o jejum ele é mal praticado ou não praticado por falta de conhecimento. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. Jesus, nós temos visto aqui no Sermão da Montanha, Jesus ensinando sobre a oração. Mas logo em seguida, quando ele termina de ensinar o Pai Nosso, ele vai ensinar sobre o jejum. E ele vai dizer assim no verso 16 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Esse texto da palavra do Senhor, ele é extremamente importante para nós, porque ele vai mostrar que o propósito do jejum não é uma aparência simplesmente, não é você demonstrar que você é mais espiritual que as outras pessoas, não é uma tarefa simplesmente para você mostrar para alguém que você cumpre com os rituais ali religiosos. Mas o jejum ele tem a ver com a sua intimidade com Deus. Por isso ele vai falar aqui que o jejum deve ser em secreto, contrário aos hipócritas que ficam falando quando jejuam, como jejuam, por que jejuam. E muitas vezes as pessoas jejuam de forma errada porque tem um propósito errado, né? Então muitas vezes as pessoas jejuam para que elas possam aparentar mais espiritualidade. Ou outras pessoas jejuam inclusive para emagrecer, né? Para aproveitar que querem fazer dieta, fazem jejum. E na realidade o jejum ele tem um propósito inicial, que é a gente conseguir dominar a nossa própria carnalidade. Quando você jejua, você entra em luta consigo mesmo, contra os seus impulsos, contra a sua própria vontade. Gênesis 4:7 vai dizer que o seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A palavra do Senhor, ele vai dizer que é uma luta entre a carne e o espírito em Gálatas. E quando a gente jejua, a gente entra num processo de espiritualidade, da gente dizer não a nós mesmos e dizermos sim ao Senhor, dizer não aos nossos próprios impulsos, à nossa própria impulsividade com relação à fome, que é uma questão biológica a nós, mas a gente diz não. Eu não vou fazer a minha vontade, não vou fazer a vontade dos meus impulsos, mas a vontade do meu Deus, que é ter o domínio próprio. É por isso que pessoas que falam mais do que deveriam, pessoas que são muito irascíveis, pessoas que não conseguem conter os seus impulsos, o jejum é uma boa prática para desenvolver essa dinâmica, essa disciplina de dominar a si mesmo. E à medida que você domina a si mesmo, você diz não à sua carnalidade, logicamente você vai ficar mais fortalecido espiritualmente, porque você opta por fazer a vontade do Pai. É por isso que quando Jesus foi passar pela tentação ali com Satanás, a primeira coisa que ele faz é o jejum. O jejum de 40 dias, no caso de Jesus, para que ele pudesse dizer não à tentação e sim ao Pai, né? Então, e fazer a vontade do Pai. Por isso é muito importante que o jejum seja a prática de uma espiritualidade mais fortalecida no Senhor. A minha oração por mim e por você é que possamos ter essa plena consciência e ter a prática do jejum. Que o jejum seja uma prática constante a nós, para que possamos sempre dizer não a nós mesmos e sim ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.